Meus amigos, estamos de volta das férias, canal voltando com tudo. Grande abraço para você, torcedor atleticano, torcedor do Red Bull Bragantino. Vamos falar de oitavas de final de Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Bragantino, Red Bull Bragantino. Quem é que avança? Primeiro jogo nesta quarta-feira, 7 horas da noite, na Liga Arena, em Curitiba. Jogo com transmissão dos canais Sport TV. É o que a gente vai debater nesse vídeo aqui, como chega o Atlético com problemas nos bastidores, Red Bull Bragantino sem 4 titulares, uma situação complicada para a equipe do interior de São Paulo. Mas e o retrospecto? O Bragantino tem levado a vantagem nos últimos jogos, só que o Furacão, inclusive, já levantou taça, né? Tá aqui, ó. A nossa Sula foi levantada em cima do Red Bull Bragantino, uma delas, né? E olha como tá o cenário: camisas novas do meu tour pela Argentina, todas camisas novas. Ampliamos a Taça Copa Libertadores aqui e tem muito conteúdo legal. Inclusive, já está no ar um especial aí, um vídeo muito bacana sobre o túmulo de Maradona, onde está enterrado o Dom Diego Maradona, como é que faz para visitar. Você tem que assistir esse vídeo. Mas vamos falar do Furacão, só que você sabe, só depois da nossa vinheta. Olha, confesso que em Buenos Aires consegui ver os jogos do Atlético só da Copa Sul-Americana, os 2 jogos com o Cerro Porteño. Não vi, inclusive, a derrota para o Red Bull Bragantino, jogo lá em Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, uma das piores exibições do Atlético, segundo, né, os nossos colegas de Podcast Sul, os nossos colegas de outros canais aqui do YouTube, a crônica em geral, e acredito que você, torcedor, há de concordar com isso. Antes da gente entrar nos detalhes desta partida de quarta-feira, o grande arranque das oitavas de final, a gente precisa pontuar que Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense escrevem o mesmo enredo por linhas tortas. O Atlético, uma turbulência total, né? Juan Carlos Osório, Cuca, teve demissão essa semana do Mazuco, diretor de futebol, chegada de um novo gestor do futebol eminente aí no Atlético, técnico novo, jovem, poucas contratações, o bastidor do Atlético é muito ruim. Já o do Red Bull Bragantino é o oposto. É um time muito profissional, é um time que vem investindo em futebol já há algum tempo, vem colhido alguns resultados, mas não tem a pressão que tem o Atlético Paranaense, não tem os torcedores que tem o Atlético Paranaense. Então eles trabalham um pouco mais tranquilo. Mas por tudo isso, né, a gente pode colocar este confronto como muito parecido, muito parelho, muito igual Atlético e Red Bull Bragantino. Por mais que você acredite que o Red Bull Bragantino tenha, às vezes, jogadores mais interessantes que o Atlético, que é um time bem mais organizado que o Atlético, que investe mais futebol que o Atlético, mas na hora do vamos ver na prática, esse confronto, para mim, ele entra em aberto. E por entrar em aberto, esse jogo de quarta-feira na Liga Arena, para mim, é uma incógnita. Ele pode dar Atlético, que para mim é favorito nesse jogo em Curitiba, mas pode ir para Bragança Paulista em desvantagem, porque o Red Bull Bragantino é um time perigoso, é um time difícil de se enfrentar. Outro aspecto que a gente tem que abordar aqui, é indiscutível, que a equipe do Red Bull Bragantino, para este compromisso, ele não tem o Pedro Henrique, que segundo publicou o GE, ele está com uma pubalgia, o Eduardo Sacha, lesão na coxa, o Eduardo com pneumonia e o Juninho Capixaba com uma lesão no joelho. Desfalques certos, né, para a partida. Já o Atlético Paranaense, em teoria, vai ter o que pode contar de melhor para esse jogo, né? Essa é a grande dúvida. É um início de trabalho do Martin Guarini
há quem critique nesse começo de trabalho, e eu não farei isso, porque, repito, ele estreou há pouco tempo aí contra o Ipiranga, vi esse jogo. Depois teve o jogo de volta, né? O jogo de ida e o jogo de volta de de Copa do Brasil, as Copas. Então ele foi testado, no meu modo de ver, onde eu consegui observar bem o jogo, em Copas, onde o clima, a jogabilidade é diferente, né? Porque você joga tudo dentro de campo, você tem que dar raça, você às vezes não vai ter técnica, não vai ter organização, mas não pode faltar comprometimento. E isso não faltou no Atlético nesses jogos de Copa. Por mais que tenha sido um Deus nos acuda contra o Cerro, apesar de ter feito 2-0, sofre um gol e vira aquele drama, e as derrotas do Campeonato Brasileiro, né? Principalmente, né, a derrota para o Red Bull Bragantino, onde não jogou absolutamente nada. Furacão vem de uma vitória na Liga Nacional, ganhou fora de casa do Cuiabá, já o Red Bull perdeu para o Fluminense, reabilitou o Fluminense aí. Meus amigos, o que podemos esperar deste jogo? Empenho e dedicação do Atlético não pode faltar. É o jogo de fazer o resultado. O ideal, 2-0, né? Ou 2 gols de vantagem para jogar um pouco mais tranquilo em Bragança Paulista. Mas eu estou aceitando uma vitória magra, porque eu acredito que neste jogo de quarta-feira ainda não teremos o classificado. Porque, mas como assim não teremos classificado? A gente sabe, né? A gente usa uma expressão no futebol que é assim: time A encaminha a classificação. Eu acho que o Atlético não vai encaminhar a classificação, muito menos o Red Bull Bragantino. Eu acho que teremos um confronto em São Paulo, em aberto, com um leve favoritismo para o Furacão. Furacão pode ter menos qualidade técnica que o adversário, porém tem uma camisa pesadíssima e o próprio Red Bull Bragantino já sentiu na pele isso quando a gente fala em Copa Sul-Americana. Quero ouvir vocês. Estamos voltando, hein? Pouco ruim da voz aí, muito frio na Argentina, muito frio aqui em Curitiba também, nesse momento. Então, a gente vai sofrendo com essa situação. Mas vamos seguir aqui com o canal, pedindo o seu like, a sua inscrição aqui e principalmente a sua opinião. Coloque nos comentários se você concorda comigo, se você não concorda, qual o seu ponto de vista. E recomendo, assistem o vídeo do Maradona, vai ter muito mais vídeo aqui, eu falando dos estádios argentinos, quanto custa ver um jogo. Visitei o museu também, que tem muito legal, a casa onde viveu o Diego Maradona, isso é tudo conteúdo exclusivo aqui para vocês, tá certo? Grande abraço e a gente volta numa próxima aqui no canal. Este é o Futebol Sul-Americano, a casa do futebol latino. Eu voltei, meus amigos.